Nós estamos recebendo no nosso podcast da semana aquela que eu considero a mais autêntica líder comunitária do Guará. Eu estou botando no feminino, mas eu considero como a principal liderança do Guará. Porque tem muita gente por aí que se auto-intitula líder, mas às vezes é líder de si mesmo. Essa não. Essa eu acompanho a trajetória dela e posso afirmar, nesses 40 anos de Jornal do Guará, que é uma verdadeira líder comunitária. E nós estamos recebendo a Tereza Dias, que é do Movimento de Cooperativas Habitacionais. Bem-vinda, Tereza. Obrigada, Alci. E agradeço por você ter esse conceito. Vamos começar falando sobre sua vida, Tereza. Você veio de onde? Sou do estado do Mato Grosso. Interior mesmo, interiorzão do Mato Grosso, perto de São Félix do Araguaia. Como é que chama a cidade? O nome lá é um lugar que acho que nem tem no mapa, chama Brejão. Brejão. Tá. Povoadozinho lá. Conta como é que foi sua vida, o início da sua vida lá. Então, eu me lembro, porque a criança ela tem aquele tempo dela lembrar, né, que ela começa a lembrar. E eu me lembro que minha mãe, eu tenho lembrança da minha mãe, do meu pai, me parece que ele era muito ausente, que durante o tempo que eu vivi nesse local, meu pai, eu não tenho muita lembrança dele. Eu tenho uma única lembrança dele, tenho mais da minha mãe. E a nossa casa era uma casinha, chama de pau a pique, né? E a gente chegava a ver as brechas. Olha o nome do lugar. Pau a pique são aquelas de madeira com barro. Na verdade, a nossa casinha não tinha nem barro. Era só... Algumas são palha, né? Era só aquela madeira que a gente no Mato Grosso chama de pati, que é um coqueiro imenso mesmo, que aí as pessoas cortam em vários pedaços e vai formando aquela paredezinha. Então a gente chegava a ver a brecha, né? E do outro lado. Aí minha mãe saía, às vezes, a gente pequena, era eu, mais outros 3 irmãos, e ela saía e dizia para nós assim: olha, vocês não saem não, que a cobra pega vocês. O nome do lugar chamava Brejão, era um brejo. Tá? Onde o sucuri gosta. É o ambiente deles, né? É brejo, lugar de brejo. E eu vi muito isso. A gente não saía de jeito nenhum, que a gente sabia que realmente isso acontecia, né? E aí eu convivi com minha mãe. Eu tinha um problema de bronquite, eu tenho até hoje. Eu tenho deficiência pulmonar, né? E até hoje eu sofro muito com isso. Meu pulmão só funciona 60% devido ao clima de lá. Vivi lá até meus... Não bem nesse local, que esse local eu vivi até meus 6 anos, que foi quando eu já estava esse problema meio bem atacado. Aí minha mãe me pegou e me levou para uma cidade de nome São Félix do Araguaia, na beira do rio Araguaia, que era para uma senhora cuidar de mim. É um grande centro do agronegócio. Isso. E aí essa senhora ficou comigo dos meus 6 anos até meus 15 anos. Essa senhora cuidou de mim. No que minha mãe me deixou lá com essa senhora, minha mãe voltou para a roça e falou assim para ela: eu vou voltar para a roça, vou fazer umas farinhas e vou vir buscar, vou vender as farinhas e vou vir buscar a Tereza de volta e pagar a despesa que deu. Certo. Beleza. E aí minha mãe apareceu depois de 3 anos, né? E aí essa senhora já não deixou mais eu voltar com ela para o mato de novo e ela ficou comigo até meus 15 anos. Ela cuidou de mim até 15 anos de idade. Legal. E daí? E aí vem outra parte. Vem uma outra parte um pouco triste, né? Quando eu tinha 15 anos, eu vou ser bem sincera com o meu sócio. Eu sou muito sincera. Né? Às vezes até as pessoas, nossa, mas a dona Teresa é sincera demais, não precisa disso. Mas é a verdade, né? E aí eu com 15 anos, eu gostei de um rapaz. Só que esse rapaz, ele nem tinha um pra mim. O nome dele chamava Gonçalves. Eu com 15 anos e hoje eu sei que ele deveria ter uns 30 e poucos anos. Eu gostei desse rapaz, adolescente, né, gente, adolescente. Aquele rapaz para mim ali era um príncipe, né? Gostei desse rapaz e ele nunca dava bola para mim. Naquele tempo era proibido moças namorar, os pais não deixavam. E naquele tempo também tinha a questão de rapaz roubar a moça. Tinha muito isso no interior. Muito mesmo. O rapaz roubava a moça e sumia. Tinha que sumir mesmo, porque senão dava até morte, né? Quer dizer, não era muito tempo, mas lá era bem isolado, né? Muito isolado. Muito isolado. Era um povoado muito isolado. E aí ela me convenceu que esse rapaz queria me roubar, sabe? E ela falou, você vai mandando as coisas. E a mulher que me criou, a afinada Pedrina Guedes, era muito rígida.
mas ela fez o certo. Hoje eu sei que ela fazia o certo. Ela tem que ser rígido mesmo, né? E aí eu fui mandando as coisas. E no dia do combinado, que eu fui no local combinado, cheguei lá, cadê o rapaz, Alci? Nada. Mas isso durante quanto tempo? Porque eu fiquei mandando as coisas? Tipo uma semana, assim. Fiquei, tipo, todo dia a filha dela passava e eu mandava uma coisa. Uma roupa, um sapato, tal. Foi assim. No dia do combinado, que eu cheguei lá, cadê o rapaz? Nem sinal do rapaz. Aí ela falou, não, ele tá lá no bar, ele deve estar trabalhando até a hora dessa, já era tipo umas 10 horas da noite já, a gente tinha combinado para as 8 horas. Quando eu cheguei lá, que esse rapaz me viu, Alci, pensa na vergonha que eu passei. Ele mandou eu voltar para minha casa. Volta para tua casa, menina, o que tu tá fazendo aqui? Tu tá... Da carreira que eu fui, eu voltei para casa. Cheguei em casa que eu nem respirava. E ele não sabia da armação? Não, ele não sabia. Naquela hora eu vi que ele não sabia de nada, sabe? Ele estava inocente. Voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, no dia seguinte, cedinho, eu cheguei e deitei lá no meu cantinho, que eu nem respirava, de tanto medo, muito medo. Quando foi de manhã, tinha um irmão meu de criação, que essa senhora criou 13 filhos dos outros, né? Que ela nunca teve um filho. Mãe, adivinha quem ia roubar o Gonçalves essa noite? É como se fosse hoje, Alci, eu tenho isso aqui. Aí ele disse, não, ela normal não, a Tereza. Aí contou pra ela que eu que ia roubar o Gonçalves naquela... Alci do céu, meu mundo caiu. Pronto, meu mundo caiu ali. Naquela hora ela já se levantou, que ela ainda estava deitada, mandou que eu saísse fora. Ela me expulsou de casa, eu com 15 anos de idade. Ela me expulsou de casa. E aí... já me proibiu de andar com minhas outras irmãs, porque ela achava, né, que a Tereza já tinha se perdido, né? Tinha que falar se perdeu, se perdeu, né? Olha, a filha de fulano se perdeu, era assim. Né? Então, como ela achou que eu já tinha me perdido, né? Ela me pôs para fora de casa e me proibiu que eu andasse com minhas outras irmãs de criação ali. Aquilo ali, para mim, eu preferia a morte, sabe? Do que aquilo ali. Aquela vergonha. E ela falou para a vizinhança e tal. E eu sempre fui muito tímida, né? Desde pequena eu sempre fui muito tímida, muito vergonhosa, né? E aí acabou que ela me tocou de casa. E eu fui na casa da minha avó, mas eu morava no mesmo bairro lá, mas como eu não tinha nada a ver com a minha avó, eu não fui criada com minha avó, na verdade eu nem conhecia minha avó de sangue, né? A mãe da minha mãe. Quando faltava assim uns 300 metros para chegar, eu tô volta, sabe, Alci, uma menina de 15 anos que nunca tinha sequer namorado na vida, que estava numa situação daquela. Faltavam uns 300 metros para chegar, aí eu voada assim, perdida e tal. Aí eu escutei uma senhora atrás. Menina, a Dalta. Depois eu soube que era a Dalta, uma empresária muito rica lá do estado do Mato Grosso. Ela tinha, no lugar lá, ela tinha posto de gasolina, ela tinha, a gente chamava de... mercearia, né? Mercearia. Ela tinha hotel, ela tinha restaurante. Ela é uma mulher muito rica, fazendeira. E a Dalta, ela vivia atrás de pessoas para trabalhar, né? Nas fazendas, nos povoados, né? Ela via as senhoras, homens, porque ela tinha tudo ali, ela precisava de gente para trabalhar. E no que eu tô voltando, a Dalta me chamando, né? Oi, menina, peraí, menina. Eu parei assim, sabe assim? Você era tão inocente, eu era tão, sabe? Eu parei, fiquei assim, ela veio. Ei, menina, eu tô procurando uma menina para trabalhar. Lá no nome do lugar chamava Bate-Papo, esse lugar dela. E aí eu parei, eu tô procurando uma pessoa para trabalhar, uma menina, um velho, um rapaz, qualquer um. Tô precisando de gente para trabalhar comigo lá no Bate-Papo. Aí eu fiquei assim, sabe? Aí eu falei, eu vou. Nunca tinha trabalhado na vida, assim, sabe? Falei que eu ia. Aí ela olhou pra mim assim, né? Quantos anos tu tem, menina? Ela era assim, pequenininha, sabe aquelas patinhas ligeirinhas assim? A Dalta era assim. Quantos anos tu tem, menina? Eu falei, eu tenho 15 anos. Mas tu é menor de idade? Eu falo com quem? Aí eu falei, eu sei que falar com minha tia. A tia era a mulher que tinha acabado de me pôr pra rua, né? Aí, onde é que tu mora? Aí eu apontei, já tava chegando, né? Aí e eu morrendo de medo, né? Não entrei de jeito nenhum. Ela bateu palma lá, ela perguntou o nome, eu falei, é Pedrina. Aí, Dona Pedrina. Dona Pedrina. Aí ela nem apareceu fora, ela nem apareceu. Aí, sim, o que foi? Pode falar aí. Essa menina aqui disse que quer trabalhar, tô procurando uma pessoa para trabalhar.
que ela pode ir. Aí lá de dentro ela disse assim, ela pode ir sim. O dia que você não quiser mais ela lá, manda ela de volta para casa do povo dela. Aquilo ali eu só faltava morrer, assim, sabe? Assim, porque aquela mulher, eu amava aquela mulher. Imagina. Era minha mãe, aquela mulher, sabe? E aí foi a Laurita daqui de Brasília para ajudar ela lá, para gerenciar o local, tudo aquilo lá. E a Laurita, como os filhos dela, o esposo dela morava aqui, ela vinha todo final de semana. Era sagrada, a Laurita vinha para cá toda sexta-feira. E adivinha quem que a Laurita deixava para ficar no lugar dela? Eu com 15 anos de idade. Eu que ficava no lugar da Laurita lá, gerenciando tudo isso. O hotel. Tudo. Com 15, eu era desse tamanhozinho assim, com 15 anos de idade. A Laurita confiava em mim. Olha, lá tinha uns 15 funcionários no total. Mas a Laurita confiava em mim para deixar essa responsabilidade. E os funcionários ele me respeitava. Eu tinha que passar nota fiscal, tinha que dar o troco direitinho. Quando a Laurita chegava, eu entregava um bolo de dinheiro para ela desse tanto. E as meninas falavam, Tereza, mas tu é besta, Tereza. Tu não bebe nada, tu não gasta nada, tu é muito besta. Eu falei, mas é o meu jeito, né? Meu jeito era assim, entendeu? Aí quando foi em outubro de 78, a Laurita veio embora, porque os filhos estavam aqui, o esposo, o seu Zé, até já faleceu. Ele era vigilante da Confederal, o Orlando estava no Exército, o Mário Jorge estava no Exército também. Aí ela falou, Tereza, você quer ir comigo para Brasília? Em outubro de 78 a gente chegou aqui. Foi direto do Guará? Eu fiquei um tempo lá na QNN 17, acho que foi um ano lá, até que eu conheci o pai dos meus filhos, da história do pai dos meus filhos, né, que era aqui da 17, aqui do Guará. E aí a gente se casou, né? Aí eu já vim pra cá. Morei no Guarazinho também. Você já estava com quantos anos? Eu cheguei com 16 completo. Fiz em maio lá 16 anos, eu vim pra cá em outubro do mesmo ano. Eu tinha uns 18 e pouco, 19 mais ou menos, por aí. E foi assim que eu vim parar em Brasília em 1978 e estou aqui até hoje e amo essa cidade, Alci. Aí você se casou e veio morar no Guará. Foi, conheci o pai dos meus filhos na piscina de ondas, não sei se é do seu tempo. Sim, eu frequentei a piscina de ondas. Piton Farias, antigo. Até porque eu sou mais velho que você. Eu tô com 61, assim. Eu tô com 61. Eu tenho 6 a mais. É? Você tá com 67. E aí era o meu lugar, era a piscina de ondas, né? Eu trabalhava lá na casa deles lá, né? Passava a semana e tal, morava lá também, né? E eu, olha só, como Deus me abençoou muito, hein? Eu, ainda menor, né? Eu podia fazer o que eu quisesse, ir para onde eu quisesse, Alci. Elas me liberavam sábado, meio-dia, e eu tinha que estar em casa domingo de noite. E eu fielmente cumpria com isso. Aí quando é que eu ia? Tinha um cinema na Ceilândia, principal cinema lá, ali de frente à feira, esqueci o nome, esqueci o nome do cinema. Eu frequentava aquele lá de Taguatinga, do centro de Taguatinga. Aquele ali de baixo, ali perto do viaduto, né? O primeiro? Isso. O primeiro eu ia muito ali também, moço. E aí no domingo, cedinho, eu tava no Piton Faria, na piscina de ondas. E aí eu conheci lá o pai dos meus filhos. Ele era muito bonito, o pai dos meus filhos. E aí a gente já na saída, tipo fechando, ele saindo assim do vestuário e eu já na correria para sair, né? Aí a gente se viu e aí pronto. A gente ele já se grudamos no outro e eu sei que esse casamento foi muito rápido. Foi muito rápido esse casamento, mas foi muitos anos também, sabe, Alci, de muito sofrimento. Ele tinha problema. Tinha epilepsia, ele tinha problemas mentais, às vezes tinha que se internar no HPAP. Foi muita luta. Foi 15 anos, quase 15 anos de muito sofrimento, sabe? Com o pai dos meus filhos. Hoje eu assim, tudo a gente tem que agradecer a Deus. Hoje tem meus 3 tesouros, são meus 3 filhos. Da 17 você falou que morou no Guarazinho. Guarazinho era uma vila que tinha aqui no Parque do Guará. Ademir Caldas. Que deu origem, inclusive, aqui é 38. Exato, os primeiros, sim. Conjunto A, B e C da 38. Que era... Sim. A 38 aí foi implantada no governo Ornelas. Isso. E teve a liderança do Ademir Caldas, que depois foi assassinado. Isso, exatamente, era o Ademir Caldas. Aí de lá você morou no Guarazinho, você chegou... Você não foi para 38 na época? Não, né? Eu já era... Porque você depois morou numa outra... Na Mamoneiras. Na Mamoneiras. Foi. Que era uma invasão que tinha aqui
no Polo IAPI, abaixo do Polo de Moda. Sim, hoje. Em frente ao IAPI, onde hoje são essas quadras novas 48 a 58. Isso, assim, primeiro eu tive, por conta que eu separei do pai dos meus filhos, né, eu tive que encarar uma invasão no Guará. Sim. Tive que encarar uma invasão e tive que trabalhar de gari também. Lá onde era o Polo de Moda, né? Exato, a Mamoneiras, no Polo de Modas. A Mamoneira era lá. Isso, era lá. Não tinha nem bombeiro ainda. Eu mesmo. A cerquinha do meu barraco eles chegaram, o bombeiro, e cercou, e meu barraquinho era encostado na cerca deles ali. E ali a gente ficou de 96... Quando eu falo gente, é porque era um grupo, não era só eu. Quando eu cheguei lá, já tinha outras famílias lá, né, na Mamoneira. E aí eu cheguei lá em maio de 96. Mas na época a gente brigou muito, tem até briga de jornal até hoje guardado lá, assim, que ele queria que a gente saísse de toda forma, que fosse para albergue, e eu brigava no jornal. Na verdade não dependia muito dele. Era. Ele era o administrador. A primeira função dele política foi como administrador do Guará, você sabe disso. Sim. E aí eu tenho jornal guardado lá dessa briga minha com o Alírio, e ele queria que a gente saísse de qualquer jeito e a gente não tinha para onde ir na época, né? E aí eu sei que teve essa derrubada lá e eu na época eu já trabalhava de gari, que eu tive que encarar isso aí, trabalhei 5 anos de gari e morar na invasão, o meu menino era todo pequenininho, o Leonardo tinha 10 anos mais velho. E aí teve essa derrubada lá em novembro de 96, chuva, Alcia, aquele tempo chovia demais, muito mesmo. E aí eu chamei todo mundo lá, Alcia, por dentro do ônibus. Pergunta o Alírio se não vai te contar isso. Despejei todo mundo da administração. Eu conheço a história. E aí começou daí. A Tereza hoje, né, brigando por habitação, para quem ainda não tem, que é um sonho difícil de conseguir, Alci. Aí você liderou esse movimento de que retirou essas invasões de forma organizada. Parte foi para Ceilândia, não é isso? Foi. A Vila Feliz já. E aí a gente saiu da Mamoneira, a gente foi removido para cá na gestão Marco Dantas, na época. Você sabe que o Alírio saiu para se candidatar, sim, né? E aí ficou Marcos Dantas, que veio do Lago Norte. Não foi exatamente isso. Assim, na verdade, o Alírio foi retirado pelo Cláudio Monteiro, então o deputado distrital Cláudio Monteiro, que era o padrinho político da cidade. E ele, percebendo que o Alírio, essa história inclusive já se repetiu com outros também, né? Quando ele percebeu que o Alírio estava ocupando um espaço, ele tirou o Alírio e colocou o Marcos Dantas. Pois é. E aí foi aí que a gente foi removido, 13 famílias da Mamoneira aqui para hoje, que é 50. Que é 50. Exatamente. E aí a gente ficou aí de 97 até 2004. E você não foi, né? Você foi não, eu não fui. Maria, se eu tivesse ido, eu tinha tido depressão. As meninas tiveram depressão, perderam emprego, síndrome do pânico. Tá. Ok. Você chegou a trabalhar um tempo também na administração, né? Trabalhei. Isso aí foi... Eu estava em casa, né? E aí o Alírio, que me conhece já, a gente já se conhece desde aí, né? E eu em casa, eu nunca tinha aceitado um emprego político, sabe, Alci? Nunca, até porque eu achei que a gente fica meio que sem liberdade, né? Quando você aceita uma nomeação assim, você fica sem vontade própria, você perde sua referência. E eu já sou do tipo assim que eu gosto de escolher um candidato e eu apoio ele. Eu falo que eu que apoio. Eu não gosto de estar ali, que alguém mande em mim, não, você tem que fazer isso, ou você vai fazer aquilo. O Alírio, o chefe de gabinete já era o seu Joel, o administrador era o Letieri na época, sim, e o chefe de gabinete era o seu Joel. Eu estou em casa de boa, Joel Alves Rodrigues. Isso. E eu estou em casa e o telefone tocou. Antes tinha tido uma reunião na colônia, e essa reunião quem estava fazendo ela era o Alírio, né? Aí ele, o que a senhora está fazendo? Eu falei, nada, eu estou em casa cuidando da Moiguá e tal. Ele falou, tem uma nomeação aqui para a senhora aceita? Eu falei, na hora. Mas você já tinha entrado no movimento cooperativo? Já, né? A Moiguá, a gente fundou ela aqui, a ideia já vinha da Mamoneira, de fundar, de regulamentar a questão. Tá. Porque a gente estava como uma invasão, era apenas invasão. É só invasão. E aí, na gestão, quando a Ivelise Longo se tornou secretária de habitação, eu gostava, a gente estava muito bem, a gente falava no telefone. Aí um dia ela me chamou e falou, Tereza, vocês ali, vocês são só uma invasão.
a gente não vai mexer com vocês, mas vai ter gente que vai mexer com vocês, como realmente mexeu. E aí falou, vocês têm que se regularizar, você tem que abrir um CNPJ, se organiza, entendeu? A gente conhece você, sabe que você é de boa índole, mas no meio tem muita gente aproveitadora e tal. Então se organiza. Aí foi onde a gente abriu a Moiguá, em 1999 aqui já na nossa Vila Feliz, aqui na QE 50, isso. Tá. Você foi uma das precursoras do movimento habitacional, né? Das habitações de interesse social para o movimento cooperativo. Isso, sim. Justamente por conta da Vila Feliz, sim, que foi removida. Então, começou essa lei, na verdade, começou com vocês, né? Por causa de vocês. Exato. Por quê? Porque na Vila Feliz, no dia da transferência para lá, pessoas desceram da QE 38 com botijão de gás em cima do carrinho, gente de todo perfil, e recebeu lá. Por conta disso, o governo na época suspendeu o programa habitacional de Brasília, porque uma pessoa recebia 2, 3, 4, 5, sabe aquele vício? Sim. Então, o que o Ministério Público fez na época? Suspendeu, ele chamava a farra do lote. Sim. Suspendeu isso aí, e aí com isso forçou a então governadora Maria de Lourdes Abadia a criar a Lei 3877/2006. E nessa lei está lá as regras. Tá. Né? Isso. Hoje você participa aqui do movimento que ocupa parte das quadras novas, né? Isso, a gente já tinha, porque quando nós fomos removidos para cá, eles não falaram onde era, porque ia ter muita especulação. Sim. Depois, quando a gente chegou, foi que a gente viu onde era o lugar. E lá já tem um projeto para surgir novas quadras. Então a gente já vai levar vocês para lá, para quando isso acontecer, vocês já vão estar lá, né? Então trouxeram nós da Mamoneira e colocou a gente aqui, onde hoje aqui é 50. Tá. As cooperativas são em torno de essas quadras novas, né? Que chamamos de expansão do Guará. Ela tem em torno de 1.600 lotes, se não me engano, é isso? 1.804 no total, unifamiliar, isso, unifamiliar e 20 terrenos de prédios. Vocês ocupam 40% dessa... O movimento e a Lei 38, isso aí que é importante dizer, essa lei da época da Abadia, a Lei 3877/2006, ela dá direito às associações habitacionais, cooperativas habitacionais a 40%. Uhum. Ou seja, de um total que saia para a CODAB, 40% é para as associações habitacionais. Tirando as que foram licitadas pela Terracap. Isso. Então aqui no Guará, eu gosto de deixar isso claro, porque às vezes as pessoas pensam que é só eu aqui de entidade. Não. O Guará hoje tem 123 associações habitacionais. Bom, interessante isso, né? Mostra a sua trajetória nesse movimento. Aí você, logicamente, vai estar já com a sua casa, né? Já com a vida arrumada. É o sonho da gente, Alci. Pois é. Mas você pretende continuar, assim? Alci, eu não participei de um credenciamento que teve em 2019, porque a cada gestão que chega tem esse credenciamento. A cada 4 anos tem um credenciamento. Certo. A gente está esperando até agora o resultado de que abriu em outubro e vem adiando. Eu sei que agora vai sair. A CODAB está visitando os escritórios, né? E eu não participei, mas a procura, Alci, é tão grande de gente que vem, que procura, que a gente vira e mexe, a gente está de novo. Tá. Aí eu tive que voltar, eu voltei. Ah, tá certo. Voltei a participar. Okay. Bom, Tereza, realmente é muito interessante ouvir a sua saga, né? De onde você veio até se tornar essa líder que todos nós aqui no Guará conhecemos e respeitamos. Obrigada. Muito obrigada pela... Eu que agradeço. Eu que agradeço de verdade, viu? Ao Alci, ao Rafael. São pessoas que eu já conheço já há um bom tempo, né, Alci? Né? Agradeço de verdade, estou muito feliz com essa entrevista. Eu te conheço desde a Mamoneira. Desde a Mamoneira, sim, verdade. Okay, muito obrigada.